Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula, né, de Física 1. Lembrando que essas videoaulas são destinadas aos cursos de Engenharia Metalúrgica e de Engenharia de Minas. Bem pessoal, hoje vamos falar da cinemática de movimento de projéteis, certo? O que seria um movimento de projéteis, né? E quais seriam suas aplicações, né? No caso, a física do movimento de projéteis, vamos verificar que ela está relacionada somente com a descrição do movimento. Nessa primeira abordagem vai ser assim. Quando chegarmos em leis de Newton, aí vamos entrar em mais detalhes, mas aqui não, né? A princípio não. Vamos falar somente da parte cinemática, não da dinâmica de movimento de projéteis, ok? E as aplicações? Temos aplicações no esporte e na área de balística, né? No esporte seria o futebol, o basquete, qualquer projeto, por exemplo, a bola de basquete, a bola de beisebol, a bola de futebol, o lançamento de um arremesso, né, na intermediária de uma quadra, enfim. Tudo isso pode ser, digamos assim, uma, uma exemplificação de lançamento de projéteis, né? Ok? E a balística temos aqui o que? Os foguetes, né? Quando são enviados para fora da Terra, né? Aí no caso aí a parte mais bélica da história, né? Que é um canhão, mísseis e coisas similares, né? Então tudo isso envolve o estudo mais básico da cinemática de lançamento de projéteis. Só que aqui uma consideração tem que ser feita. Qual é a consideração? Não estamos abordando o que? A resistência do ar, certo? A resistência do ar aqui não está sendo considerada. Por quê? Porque a resistência do ar, se incluirmos ela nas nossas análises, isso vai gerar uma força de resistência, que é chamada força de arrasto linear. Na verdade, é força de arrasto, ela pode ser linear ou quadrática, né? Aí isso é mais complexo do que o que se pode ser, como se diz, abordado. Então, isso é uma questão que não vai ser abordada aqui, porque é algo que está relacionado com, como posso dizer, uma hidrodinâmica, né? Que se vê isso em hidrodinâmica, porque o ar é considerado um fluido, e aí está na área de turbulência. Então, é uma questão que não vamos abordar aqui. Isso é mais para a área de mecânica de fluidos, ok? Certo, pessoal? Então não vamos entrar nessa questão da resistência do ar aqui, no curso de Física 2. Particularmente nessa parte, perdão, curso de Física 1. Particularmente nessa parte aqui da matéria, ok? Então não vamos entrar na questão da ação da resistência do ar. Então, a pergunta é, como descrever, né? Como descreve o movimento de projéteis, né? Já já vai aparecer aqui uma ilustração. Mas a questão é que é uma superposição de dois movimentos, um na horizontal e o outro na vertical. E qual é a natureza do movimento, né? Ou desses movimentos, uma vez que é uma superposição de dois movimentos distintos. No eixo horizontal é um movimento uniforme, onde a velocidade é constante, ou seja, a velocidade horizontal, né? A velocidade horizontal do eixo horizontal, né? É uma velocidade constante. Já no eixo vertical,
teremos um movimento uniformemente variado, onde a aceleração da gravidade vai estar presente e atuando agora, certo? E aí teremos uma velocidade que não é mais constante com o tempo. Bem, aqui está uma figura onde tem um vetor velocidade inicial de um projétil que é lançado, né? Aqui a ilustração mostra que a coordenada original, a origem do movimento é exatamente a origem do sistema de coordenadas adotado, certo? Aqui, o que vai acontecer, né? Eu vou ter uma altura máxima. Esse camarada aqui vai ser uma altura máxima. Né? Aqui teremos uma altura máxima. E essa distância R será o alcance, né? Ou a distância máxima que ele consegue percorrer. O alcance máximo que ele consegue percorrer. Certo, pessoal? Então, apagando aqui. Ok? Então, percebam que dentro dessas considerações ele vai fazer o quê? Um movimento parabólico, né? Ou um movimento que lembra um arco de parábola. Certo? Aqui, ó, movimento parabólico ou movimento que lembra um arco de parábola. Só que o que acontece? Esse movimento ele vai ser influenciado por dois fatores, que é a velocidade inicial e o ângulo de lançamento, e a altura da qual está sendo lançada, né? Tudo isso a gente vai ver depois. Então, pessoal, como estimar? Vem a pergunta, né? Mas estimar o quê? Quais são os principais problemas, digamos assim, ou objetivos a serem determinados no movimento de projéteis? Temos aqui o tempo que ele demora para atingir a altura máxima, que é aquele ponto que eu marquei anteriormente, certo? A altura máxima, né? A expressão da altura máxima. O que mais que necessitamos calcular? O tempo que ele demora para atingir o voo, né? A trajetória completa, ou tempo de viagem, que também é chamado. E por fim temos o que? O alcance, né? Esse R que vocês estão observando aqui, que é o que também é importante saber qual é a distância que ele vai percorrer. Então, pessoal, todas essas são perguntas, as perguntas mais básicas em relação ao movimento de projéteis. Então, vamos ver aqui o vetor velocidade inicial, que é esse vetor aqui que eu tinha mostrado aqui para vocês, né? O vetor velocidade inicial, ele é dado como, né? Ele é um vetor V0, como vimos anteriormente. Aí ele vai ter uma componente em X e uma componente em Y, onde o unitário I e o unitário J estão relacionados respectivamente com o quê? Com a coordenada horizontal e a coordenada vertical. Então, o meu V0x é um V0, que é o módulo do vetor V0, vezes a cosseno do ângulo de lançamento. E o V0y vai ser quem? O V0, que é o módulo do vetor V0, vezes o seno do ângulo de lançamento. Certo? Ok? Então, como é que se calcula o módulo de um vetor? O módulo de vetor é a raiz quadrada das componentes deles elevadas ao quadrado, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou substituir V0x, onde está ali, vocês estão vendo aqui, ó. Eu pego o V0x, fazer aqui com a caneta, ó, o V0x, e substituo aqui, ó, uma outra cor para deixar claro, e o V0y, eu vou pegar ele e vou substituir aqui. E fazendo essa substituição, chegamos a esse resultado aqui principal, né? Chegamos a esse resultado principal. Só estou apagando aqui para poder vocês terem uma melhor compreensão. E aí chegamos ao resultado principal, que é esse aqui. Esse aqui vai ser a expressão, certo? Só que acabou o problema? Não, a gente precisa calcular agora o módulo do vetor, né? Então, chegamos à conclusão que o módulo do vetor V0 é V0. Por quê? Aqui vai ficar V0 ao quadrado
que multiplica cosseno ao quadrado de θ, mais V0 ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado de θ. Podemos colocar o fator V0 em evidência e unir o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado. Como os ângulos são os mesmos, então tem uma propriedade trigonométrica que diz que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1, certo? Então, por isso que chegou o 1 está aqui disfarçado, né? Então, a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é o próprio número. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Então, esse aqui é o resultado do vetor, como se representa um vetor, o vetor inicial, no caso de um problema de projetos. Certo? Foi o que eu escrevi aqui, mas isso aqui é a componente, né, do vetor V0x, e esse cara aqui é a componente escalar do vetor V0y. Né? Então, aqui temos os vetores. O vetor horizontal e o vetor vertical, que somados vai dar o vetor V0 da ilustração do slide anterior. Ok, pessoal? Então, apagando aqui e apagando aqui. E indo para o próximo slide. Movimentos horizontal e vertical, né? Então, vamos lá. No eixo horizontal, vamos ter um movimento uniforme, velocidade constante. Então, como é que é a expressão, né, da posição? Vai ser x em função de t, é que nem a gente viu anteriormente, só que agora, onde vai ter v0, x, ou v0, é simplesmente, aqui é o v0 cosseno do ângulo de lançamento. Isso para um veículo multiplicar o tempo, né? Onde temos um tempo maior que zero, para tempos maiores que zero. Certo? E aqui temos o que? Um eixo vertical, onde temos um movimento uniformemente variado. E aí aqui aparece já o fator aceleração, né? Já temos aqui o fator aceleração da gravidade. E não vamos falar da questão da força da gravidade. Vamos primeiro falar da aceleração da gravidade. Né? Que nesse caso aqui, como é que vai ficar a nossa função do y, né? Que é o caso do movimento vertical. Então vamos ter o y0, certo? Que seria a altura inicial, v0. Você lembra lá, v0t, só que agora não é mais v0t, tem que ter a projeção do vetor inicial no eixo y, que é o seno de θ, menos 1 meio de gt ao quadrado. Então repare, lá tinha a aceleração que multiplica o tempo. Era mais 1 meio de at ao quadrado. Aqui apareceu menos 1 meio de gt ao quadrado. Por que menos? Porque o vetor gravidade ele aponta sempre o quê? Na direção da superfície. Certo? Então ele tem um sentido negativo em relação ao eixo vertical. Certo? Então por isso que é o fator menos e o próprio módulo do vetor que é g. Ok? Então, por isso que aparece o sinal negativo aqui. E aí, como é que seria a velocidade? A velocidade seria isso aqui, ó. A mesma coisa do movimento que a gente tinha visto anteriormente, só que agora, lembrando que tem que ter a correção do seno, por quê? Porque estamos decompondo um movimento em dois movimentos diferentes. No caso aqui, a velocidade inicial, ela tem uma componente do eixo x e do eixo y. Perfeito? Novamente para um tempo t maior que zero. E aí vem a pergunta, né? E a velocidade do eixo x? Como é que é? A velocidade do eixo x, pessoal, é o que? É uma constante. Por quê? Porque o movimento é uniforme. No eixo x, o movimento é uniforme. Então, a velocidade é constante, ou seja, sempre vai ser o módulo do vetor v0, que é v0, que multiplica o cosseno do ângulo de lançamento. Isso independente de qual seja o tempo. Para qualquer tempo t maior que zero, eu vou ter essa expressão. Por isso que é uma constante. Certo? Novamente, e aí vem a pergunta. Vamos responder aquelas perguntas. Então já respondemos algumas delas, né? Agora vamos... Quer dizer, não respondemos, né?
temos a base para poder tirar as respostas. Agora aqui vamos tentar responder as seguintes perguntas, né? Primeiramente vamos responder a altura máxima. Como é que se faz para achar o tempo de altura máxima, que é o TH? E como é que se calcula a altura máxima, né? Então vamos lá. Quando a altura, uma altura genérica qualquer, atinge a altura máxima, que é o h grande, o que acontece com o alto da trajetória? A velocidade vertical nesse ponto aqui, ela é zero. Então, a expressão que tínhamos lá, V0 seno de θ menos GT igual a VY, o VY é zero. Então, essa expressão vai ser igual a zero, certo? Então, manipulando aqui, ó, V0 seno de θ menos GT igual a zero. Vou passar o menos GT para o lado direito. Então, fica V0 seno de θ igual a GT. E aí eu chego no resultado que o tempo de altura máxima, ou seja, o tempo que demora para atingir a altura máxima, é o quê? É V0 seno de θ dividido pela gravidade, certo? Uma vez que se calcula o tempo de altura máxima, temos o quê? Qual é, digamos assim, a expressão da altura máxima? Então, quando isso acontece, o meu tempo t, ele se transforma no tempo da altura máxima, que é o t subíndice h grande. Então, o que eu tenho que fazer? Vou mostrar agora. Eu vou pegar esse camarada aqui, né? O tempo de altura máxima, e vou substituir o que? Na expressão da posição da altura, né? Então, lembra lá? Y igual a y0 mais v0t menos 1 meio de gt ao quadrado? Então, só que agora o meu y não é mais y, vai ser o h, porque é a altura máxima que eu quero calcular. Aqui eu vou ter um y0, que é a altura inicial, continuo tendo v0 seno de θ, e agora o t é o th, e aí menos 1 meio gth ao quadrado. Só que agora não é para um tempo t qualquer, maior que zero. É para o tempo t, onde o tempo t é o próprio tempo de altura máxima. Então, resolvendo isso, chegamos ao seguinte resultado, né? Que é esse aqui. A altura h é a altura inicial, né? Mais V0 seno de θ elevado ao quadrado dividido por 2g. Por quê? Porque eu peguei esse termo aqui e substituí aqui, onde tem TH e onde tem TH aqui, certo? E aí fiz a manipulação, o algebrismo, e cheguei nesse resultado. Chega-se nesse resultado aqui, que é V0 seno de θ elevado ao quadrado, sobre 2g, certo? Ok? Agora vem os próximos resultados, os próximos parâmetros a serem calculados, né? Como estimar? Aí, que é o tempo de viagem, né? Ou o tempo de voo, que chama-se, que é o tempo que ele demora para percorrer toda aquela trajetória vermelha que vocês estão observando, e o alcance máximo, que é o R, que vocês estão observando aqui embaixo. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que ver a simetria. Vimos, não tenho como retornar aqui o slide, mas a simetria do problema é a chave. Por quê? Porque repare que o problema todo é parabólico, né? Então, o tempo que ele demora para sair da superfície até atingir o ponto máximo, de altura máxima, por simetria, vai ser o mesmo tempo que ele vai demorar para sair da altura máxima até voltar à superfície novamente. Então, é como se eu tivesse um espelho, né? Abre aspas, espelho, fecha aspas, espelho. Mas isso só é permitido por quê? Por que eu posso usar essa simetria? Pelo fato de eu ter um movimento parabólico simétrico. E por que o movimento é parabólico simétrico? Porque eu não tenho ação da resistência do ar aqui atuando no projétil. Então eu posso usar esse raciocínio aqui, que o tempo de voo é exatamente o dobro do tempo
que ele demora para atingir a altura máxima. Então, utilizando esse raciocínio, podemos calcular o tempo de voo, que é só pegar o tempo da altura máxima e multiplicar por 2, certo? Aí achamos o tempo de voo. O que vamos fazer agora? A gente vai substituir o tempo de voo, né? Quando o tempo t é igual ao tempo de voo, a gente substitui na expressão da posição, né? Lembra que x era igual a x0 mais v0 cosseno de t? Só que agora não é mais t, é o tempo de voo, e não é mais x, é o r, porque é o parâmetro máximo que eu quero achar. Então, o x0 vai ser a posição inicial, aí eu vou ter 2v0 seno de θ cosseno de θ. Por quê? Porque eu peguei esse camarada aqui e substituí aqui no tempo de voo, certo? Aí o problema ele pode terminar aqui, mas existe uma propriedade trigonométrica que me diz que 2 vezes seno de θ que multiplica o cosseno de θ é o quê? Como vocês vão observar aqui, é o seno de 2θ. Então, esse resultado aqui é um resultado, digamos assim, do ponto de vista matemático mais elegante. Ok? Isso aqui está correto, não está errado, tá? Mas aqui seria a forma, digamos assim, completa. E aí você tem a altura, o alcance máximo do projétil, certo? Agora falta a seguinte questão que eu quero mostrar para vocês. Então já calculamos a altura máxima, o tempo que demora para atingir a altura máxima, certo? O tempo de voo e o alcance. O que falta agora é o seguinte: por que? A pergunta é: qual é o motivo da trajetória ser uma parábola? Certo? E aí a resposta é a seguinte: temos que calcular a equação da trajetória. Como é que a gente calcula a equação da trajetória? A pergunta que temos que fazer é o seguinte: o que a gente quer? A gente quer estabelecer uma relação entre a coordenada y com a coordenada x, ou seja, para cada ponto do eixo horizontal, eu vou ter um valor do eixo vertical, que é isso que eu quero estabelecer, uma função de y em relação a x, onde y aqui seria o eixo vertical e o x seria o eixo horizontal. Então, o que eu faço? Na expressão lá do x igual a x0, certo? Mais v0 cosseno de θ, que multiplica o tempo, eu isolo o tempo, certo? Eu isolo o tempo e aplico na função lá do y. Se lembra do y? Y igual a y0 mais v0 seno de θ, que multiplica t menos 1 meio de gt ao quadrado. Então, eu vou substituir lá. Então, ao fazer isso, eu vou ter o caso geral, certo? Eu não vou desenvolver isso aqui, porque isso vai ficar como exercício para vocês. Então, y em função de x, fazendo essas substituições, a gente vai ter essa seguinte relação. Então, y em função de x é igual a y0 mais a tangente de x menos x0 menos 1 meio de g. Aí tem essa expressão aqui que é x menos x0 elevado ao quadrado sobre v0 cosseno de θ ao quadrado. Isso é o caso geral, pessoal, onde eu tenho tanto a posição inicial do eixo horizontal quanto a posição inicial do eixo vertical diferente de zero. Isso aqui pode ser interpretado como uma altura inicial e como uma posição inicial, certo? Em posição horizontal, né? Isso é o caso geral. Agora, se a gente adotar o caso particular, em que o ponto de lançamento do objeto coincide com, digamos assim, a origem do sistema de coordenadas que eu estou utilizando, que no caso aqui é cartesiano, cujo eixo vertical é o y e o eixo horizontal é o x, a gente chega na seguinte relação, né? Y é igual y em função de x é igual a tangente de θ, que multiplica x, certo? Menos 1 meio de g, que multiplica x ao quadrado sobre v0 cosseno de θ ao quadrado, certo? Então temos aqui
as duas equações da trajetória, o caso geral e o caso particular. Ou seja, para cada valor conhecido da distância x que ele percorre, do eixo horizontal, eu vou ter o correspondente da altura. Se assim podemos interpretar. Aqui, pessoal, é um vídeo novamente do site lá, do canal do YouTube, lá do Física Universitária. Aqui está o link aqui embaixo, caso vocês queiram assistir. Novamente, eu estou dando a descrição da fonte. E aqui é uma parceria da Univesp com a USP. Ok? Então vamos aqui vamos observar um vídeo bem interessante. Eu vou ter um movimento um movimento uniforme de um carrinho, né? E aí vai ter uma esfera que vai ser solta dele. E aí vocês vão ver bem claro um movimento parabólico em relação a vocês que estão vendo esse vídeo, certo? E aí tem toda uma explicação nesse vídeo que é bem interessante. Vamos assistir. Nesta experiência, usaremos um carrinho com um lançador vertical, uma esfera de aço e um túnel feito de placas. Dentro do tubo acoplado no carrinho, existe uma mola que pode ser comprimida e presa por meio de um pino de plástico. Ao puxarmos o pino usando uma corda, a mola é solta e a esfera pode ser lançada verticalmente. Fazendo este procedimento com o carrinho parado, pode-se observar que a esfera executa um movimento na vertical, ou seja, sobe e desce na mesma direção. Entretanto, quando o carrinho é posto em movimento uniforme, sem aceleração, a esfera executa um movimento parabólico quando visto de um referencial parado com relação ao carrinho. Em movimento, a esfera é lançada para cima e cai no mesmo ponto em que saiu. Isto ocorre pois a esfera está em movimento solidário com o carrinho e tem a mesma velocidade horizontal. Dessa forma, mesmo que ela seja lançada para cima, continua com a mesma velocidade horizontal do carrinho, e por isso cai na mesma posição em que saiu. O mesmo ocorre quando jogamos uma maçã para cima, dentro de um ônibus ou de um avião em movimento uniforme, sem aceleração. Ela sobe e desce na mesma direção da mão que a lançou. Portanto, para um observador em movimento solidário com a maçã, a trajetória é uma reta vertical, enquanto que para um observador externo, parado com relação ao ônibus ou avião, a trajetória será uma parábola, ou seja, um movimento acelerado na vertical, de sobe e desce, juntamente com um movimento uniforme na horizontal. Então, pessoal, terminamos aqui esse vídeo, né? E é bem interessante a explicação da jovem aqui, da moça que está explicando no vídeo, onde verifica-se, né, que temos um movimento solidário, tanto do carrinho quanto da esfera. Então, repare que esse movimento será uma parábola, né? Ou um movimento parabólico. E como o carrinho está com um movimento retilíneo uniforme, a esfera, o componente horizontal da velocidade da esfera também será uma velocidade constante. Por isso que eu sempre consigo recuperar a esfera depois de ser lançada, certo? Bem, pessoal, esse próximo slide, né, é uma simulação, certo? Aqui tem um vídeo, eu não sei quanto tempo esse vídeo tem aqui, mas é interessante que vocês observem o seguinte. E não sei como é que está a resolução dele, se está boa, se está baixa, depois vocês me falam aí como é que ficou. Mas é um site da Universidade de Colorado, né? Está aqui o link, aqui, não sei se vocês conseguem enxergar o link. O link está aqui embaixo. E aí vocês conseguem acessar e fazer várias simulações. Eu creio que eu não vou colocar esse vídeo aqui porque eu acho que já está estourando o tempo, está chegando perto de 30 minutos, certo? Mas caso vocês tenham
digamos assim, interesse de saber, eu vou estar colocando esse mesmo vídeo separado, né, essa simulação separada dessa videoaula aqui. Mas eu vou deixar, né, eu vou rodar esse vídeo, caso alguém queira assistir, dentro dessa videoaula aqui de movimento de projéteis, tudo bem. Caso vocês achem que o vídeo esteja muito extenso, né, vai ter essa mesma simulação em um vídeo à parte. Ok, pessoal? Então vamos lá aqui. Né? Essa videoaula aqui, pessoal, é uma videoaula complementar ao movimento de projéteis, ok? Na verdade, ela vai estar dentro da videoaula de movimento de projéteis. Isso aqui, pessoal, é um simulador de movimento de lançamento de projéteis, né? É aqui da Universidade do Colorado. Aí tem esse link aqui que vocês estão observando aqui, ok? Aí nesse link vocês podem acessar ele e fazer essas simulações. Bem, eu vou explicar detalhadamente o que é cada coisa aqui, cada botão. Aqui temos a nossa canhão, né? Esse mais aqui a gente pode aumentar a altitude dele até 15 metros, que é o máximo da simulação. Clicando na boca dele, você pode prender aqui, subir e descer 70 até 0 graus e até 90 graus. Aqui é a velocidade inicial e a velocidade final. Se eu apertar aqui, ele vai disparar a bala do canhão, mas agora eu não quero. Essa borracha aqui é para apagar o que vocês fizeram, certo? Aqui está 1 metro, a gente quer colocar ele a 0 metros, que é em superfície. Esse 00 aqui é um alvo, pessoal, caso vocês queiram praticar depois, né? Vocês acham que é fazer estimativas, né? Ah, eu quero acertar esse alvo, qual é o ângulo necessário que eu tenho que ter para que acerte esse alvo, certo? Então, isso aí fica com vocês, mas eu não vou utilizar isso na nossa simulação. Fica aí a critério de vocês depois, ok? Esse camarada aqui, depois eu vou mostrar como é que se usa ele. Mas então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui temos o que? A bala de canhão, ou busca, não sei o que é, bola de golfe, beisebol, futebol, uma abóbora, um ser humano, um piano e um carro. Repare que as massas são diferentes. A bala de canhão é 17,6 kg, o diâmetro é 0,18. Um carro, vamos ao extremo, o carro é 2.000 kg e um diâmetro de 2 metros. Mas não vamos usar um carro, vamos usar uma bala de canhão. Resistência do ar, não cliquem aqui porque a gente não está trabalhando com resistência do ar, certo? E aqui temos as velocidades, a total e as componentes. Vamos tirar, só deixar as componentes, que eu quero mostrar para vocês que a componente vertical do vetor, ela varia, mas a componente horizontal não vai variar da velocidade. Então vamos fazer 3 experimentos. Eu vou 3 ângulos, né? Eu vou colocar um ângulo de 30 graus, né? E vou deixar com a velocidade de 30 metros por segundo. E aí eu vou disparar. Como vocês estão vendo, houve esse disparo, né? Eu tenho que dar um zoom maior aqui, quer dizer, menos zoom na verdade. Isso. E Francisco, como é que foi aqui a distância máxima? A distância máxima que ele percorreu foi aqui, ó. A gente pega e coloca no final da trajetória aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Então, a distância que ele percorreu foi 79,45, que é o alcance, e o tempo de voo foi de 3,06 segundos, certo? E a altura é 0 metros porque ele atingiu a superfície. Aí a gente tem que ver, onde é que foi a altura máxima? A altura máxima foi mais ou menos aqui. Então, a altura máxima dele foi de 11,47. E a distância que percorrida em relação ao asfalto, né, foi de 39,73 segundos. Aqui ele marcou 1,53 segundos. E aqui ele marcou 3,6, né? 1,56 para 3.
é um pouco mais, aqui está 1,53, certo? E aqui temos um pouco maior, né? 3 segundos. É mais ou menos aqui que vocês têm que colocar esse camarada aqui, ó. 3,6 segundos, certo? Isso para um ângulo de 30 graus, certo? Agora novamente, ó. Depois vocês podem rever. Como vou fazer o mesmo disparo para vocês verem os vetores aqui. Ó, o mesmo disparo, ó. Repare que a velocidade inicial ela vai ter uma componente vertical e horizontal. Aí, à medida que vai passando o tempo, a componente horizontal sempre é a mesma, o vetor não muda, certo? Mas a componente vertical vai o que? Inverter, né? Ok? Agora vamos mudar o ângulo de 30 para 45 graus. E aí fazer o mesmo disparo. Repare que maior altura e maior alcance. Então a altura aqui foi tá aqui, ó, bem aqui que a gente tem que colocar 2,2 segundos, que é o tempo que ele demorou para atingir a altura máxima, e a distância foi o que? 46,67. A distância em superfície, tá? Na altura foi 22,93. Certa distância. Agora, se a gente for ver essa distância aqui, tem que ter uma precisão boa aqui, ó. A distância foi 91. O tempo foi 4,3 segundos. Aqui está 1 metro ainda, então não é aqui, é mais embaixo. É aqui no final. Tem que ser 0. Vocês têm que colocar o visor em cima da altura onde dá 0. Então o tempo que ele demorou para percorrer toda a trajetória é 4,32 segundos. A distância que ele percorreu do ponto de lançamento até o ponto de retorno da superfície foi de 91,7 metros, ok? Novamente aqui vamos simular. Ó, a velocidade horizontal nunca muda, por isso que é um movimento uniformemente movimento uniforme. O eixo vertical você vai ter um movimento uniformemente variado, certo? Agora vamos aumentar o ângulo. Vamos colocar para 60 graus e disparar. Repare que quando a gente colocou 60 graus, ele foi exatamente igual ao de 30, né? Em termos de distância. Mas em termos de altura, obviamente ele percorreu uma altura maior. Se a gente for pegar aqui o nosso alvo e colocar aqui, ó, bem próximo dessa parte aqui, ó, tem que ser bem exatamente em cima, ó, senão ele não mostra. 2,65 o tempo que ele demorou para chegar nessa altura. A distância foi 39,73 e a altura foi 34,4, certo? Então, se a gente aumentar novamente o ângulo, vou fazer esse mesmo trajeto, né? Repare, ó, novamente vocês têm velocidade vertical variando e velocidade horizontal constante, certo? E aqui, pessoal, vamos fazer agora para o último caso. Vamos colocar um ângulo de 75 graus agora. E aí disparar. O ângulo de 75 graus, ele vai percorrer a maior altura, né? Obviamente. Mas aí a distância que ele vai acertar vai ser a metade, praticamente a metade da outra, né? Então aqui, ó, foi de 45 metros. Aqui temos uma altura de
42,79 e o tempo que ele chegou aqui foi em 3 segundos. E a distância que ele percorreu em relação ao eixo X, né, a superfície foi de 23,29. E finalmente vamos usar o último ângulo, né? Vamos fazer o último ângulo, que é um ângulo próximo de 90 graus. Vou colocar 85. E aí vamos disparar e vamos ver se vai ter muita diferença. Ele vai ser um pouco mais... Novamente, ó. A velocidade vertical dele é muito rápida, aí zera, aí depois ele volta. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, olha, o vetor velocidade no sentido horizontal sempre é constante, que é a componente x da velocidade, ela é sempre igual, certo? Sempre igual. Não há variação. Então, pessoal, isso aqui são exemplos. Reparem que aqui o ângulo de 45 é o ângulo que vai me dar o alcance máximo, ó. É esse camarada aqui vai me dar o alcance máximo, onde vai ser a maior distância que ele percorre é 45 graus. Qualquer outro ângulo abaixo de 45 e acima de 45 não vai me dar o alcance máximo, certo? Existem duas trajetórias, dois ângulos em que eu vou ter a mesma distância, que é a de 30 e a de 60. Existe uma explicação para isso, mas aí eu vou deixar o desafio para vocês descobrirem por que o alcance de 30 é exatamente igual ao alcance de 60, certo? Repare que o alcance foi o mesmo, ó. Vou disparar aqui e vocês vão ver. 60 graus. E agora vamos colocar 30 graus. Cadê o de 30 graus? Sumiu. Vou colocar aqui novamente 30 graus. Viu? Foi exatamente igual o alcance. E o 45 é porque ele não consegue colocar mais do que 4 trajetórias, eu acho. Então, pensem aí um pouco. Vai ser o desafio para responder na próxima aula, ok? Então, pessoal, fechamos a parte de lançamento de projéteis, né? E essa videoaula aqui, essa pequena videoaula está inclusa já na nossa aula de movimento de projéteis. Vocês podem depois aí fazer outras simulações, né? Colocar a resistência do ar para ver o que acontece, mas lembre-se que a resistência do ar não está sendo considerada nas nossas análises, ok? Então, pessoal, um abraço, boa noite a todos e até mais. Bem, pessoal, então, voltando aqui, como foi feito no slide anterior, né? Mostrei a simulação, né? Para quem quiser ver depois a simulação, né? Esse vídeo já ficou um pouco acima do tempo, estourou já o tempo, né? De 30 minutos, já está em 43 minutos. Depois eu vou colocar ele separadamente, esse vídeo dessa simulação. Caso vocês queiram assistir posteriormente, só a simulação, né? Caso vocês queiram passar, quando chegar na parte da videoaula anterior, perdão, do slide anterior, vocês avancem, né? Ou finalizem, certo? Bem, pessoal, então terminamos a nossa parte aqui de movimento de projéteis, certo? Na próxima aula síncrona, né, a gente vai fazer exercícios em relação a essa parte da matéria. A próxima videoaula será sobre movimento circular, ok? Um abraço a todos, boa noite e bom estudo.